O que a gente faz durante a prática da meditação? Quando a gente está falando especificamente de meditações que são do grupo de práticas meditativas que nós chamamos de práticas atencionais, onde nesse grupo estão incluídas as práticas de meditação mindfulness também, existem outras meditações, mas a meditação mindfulness é um tipo de prática que é atencional. A gente tem como característica principal dessas práticas atencionais o treino da atenção. Tá? Para treinar a nossa atenção, a gente utiliza o que nós chamamos de âncoras meditativas. Tá? O que são âncoras meditativas? Eu falo isso frequentemente no Meditação 654. Né? As âncoras meditativas são elementos que nos auxiliam a direcionar a nossa atenção, que nos auxilia a direcionar a nossa atenção para o momento presente, através do contato com uma sensação física, né, seja ela da respiração, um som ou outras sensações do corpo, enfim. Então a âncora ela é um ponto de apoio para que a gente possa redirecionar a nossa atenção sempre que a nossa mente se distrair. Tá bom? Então esse processo que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Então imaginem, já que a gente está falando de respiração, se bem que eu sempre dou esse exemplo, né? Mas já que a gente está falando de respiração, vamos imaginar que o corpo da caneta aqui é a sensação do respirar, ok? E a tampa da caneta é a minha atenção. Então, quando a gente está falando de uma meditação atencional, como é o caso das práticas de mindfulness, normalmente a gente tem então uma âncora, que nesse caso é a respiração, as sensações do respirar, e a gente deposita a nossa atenção nessa âncora. Isso quer dizer que eu fico pensando sobre minha respiração? Não. Quer dizer que eu sinto as sensações do respirar. Sentir de fato, não pensar sobre. Então, quando a gente começa a meditar, o que a gente faz? A gente pega, direciona a nossa atenção para a sensação do respirar e fica ali. Depois de pouquíssimo tempo, o que acontece é que a nossa mente se distrai, vem um pensamento, uma lembrança, né, uma dúvida, uma crítica. E aí quando a gente percebe que a nossa mente se distraiu, é justamente nesse momento que a gente toma consciência de onde ela está. E esse processo de perceber e voltar é o que basicamente é meditar. Eu vi uma frase, até falei para o pessoal hoje na nossa comunidade, é muito interessante, que eu nunca tinha visto, mas faz muito sentido. Que fala o seguinte, foi no livro do Danny Penman, inclusive. Ele fala o seguinte: se sua mente não está divagando, você não está meditando. Porque uma ideia muito comum que nós temos quando a gente começa a meditar é que a nossa mente não deve se distrair. Mas uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa a meditar é que, se a gente olhar com abertura e curiosidade, é que essa é a natureza da nossa mente. Então a gente não vai brigar com isso. O mais interessante para nós é poder perceber quando esse processo aqui está acontecendo. Para onde minha mente está indo. E quando ela vai para vários lugares, o que acontece? Qual é o impacto disso em mim? Em como isso faz com que eu responda, como eu lido com as pessoas. E por aí vai. Então, o que é importante para a gente entender nesse momento? Que o processo meditativo, ele é bastante simples. Não é que seja fácil necessariamente, mas ele é bastante simples. Né? Basicamente a gente tem 3 passos. Então a gente coloca a atenção na respiração, ou em outra âncora, né? Sente ali, fica sentindo a respiração. O que acontece logo em seguida é que minha mente vai se distrair, eu noto onde minha mente está e depois eu volto para a minha respiração. É isso que a gente faz durante o processo meditativo, ok?